Galera, e o nosso bate-papo esportivo hoje é o River. E para falar do River, estou recebendo aqui nos nossos estúdios Miguel Júnior. Ele fala sobre os trabalhos, planejamento, projeto do River para a próxima temporada e o novo treinador que já foi anunciado. Miguel, como sempre, é um prazer estar recebendo você aqui nos nossos estúdios para falar do River, para falar do Carijó, do atual campeão piauiense, que ontem anunciou o treinador. Fabiano Soares chega para dirigir a equipe do River. A pergunta que não quer calar: como que Fabiano chegou à equipe do River? Sidney, é sempre uma honra estar falando contigo, é sempre uma honra estar aqui com você, até mesmo porque esse nosso telespectador, ele é munido de informações graças ao teu trabalho. E vamos logo começar a falar de futebol, que isso é muito bom, é isso que o torcedor aguarda. Para trazer o Fabiano para o River, no primeiro momento não foi fácil. Nós tivemos uma conversa inicial e essa conversa não teve um êxito positivo. E aí eu precisei de um pouquinho mais de tempo, onde eu conversei abertamente com o profissional, falei do projeto, falei do que é o River, da grandeza do River, e para minha grata surpresa, ele também já conhecia algo sobre o River. Mas ele tem que fazer isso mesmo porque os treinadores hoje eles são munidos de informações, né? Eles sabem o que acontece nas agremiações. E o que facilitou a minha conclusão dessa negociação para que ela se tornasse positiva foi o River ter logrado o êxito de ser campeão e de sanar todas as suas dívidas de 2023. Então isso se espalhou rapidamente. E aí o River é rotulado como bom pagador, tem um presidente, tem um vice-presidente que assumiu o departamento de futebol e em nenhum momento deixou a desejar nesse aspecto financeiro, aonde todos os compromissos que o Genivaldo Campelo marcou com as pessoas do qual estavam trabalhando em 2023, ele acabou sanando, acabou terminando sem nenhum débito, sem nenhuma dívida. E isso facilitou o início da nossa segunda conversa. E depois de falar para ele da grandeza das competições a serem disputadas, que no meu modo de ver, como eu sempre digo ao torcedor, que o Campeonato Piauiense é o campeonato mais importante para a agremiação no primeiro momento, até chegar às outras 3 agremiações, que é a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e, por último, a Série D, aí começou a se tornar um pouco mais próximo do River essa negociação. E aí, para fim, acabou concretizando. E para mim chegar até o Fabiano não foi fácil, até mesmo porque tinham diversos treinadores à frente do Fabiano, porque o Fabiano até então não tinha sido nem citado como treinador. Mas quando eu recebo uma mensagem, numa indicação do Fabiano, que eu comecei a me aprofundar e vi que ele tinha plena qualidade para ser o comandante do River em 2024, aí eu parti para dentro sem sombra de dúvida. Ô Miguel, vai lembrar, galera, o mérito toda a contratação do Fabiano Soares para a equipe do River é dele, do Miguel Júnior, até mesmo porque ontem eu conversei bastante com o treinador e ele falou que a comissão técnica dele que vem é apenas o auxiliar técnico. Isso já gera também uma economia financeira para a equipe do River, mas tem um técnico experiente e tem um auxiliar que o treinador confia, que passa a ser algo mais do que positivo, ô Miguel, para a equipe do River. Até mesmo porque, sobre essa questão da comissão, eu deixei ele bem à vontade desde a primeira negociação. O professor Fabiano, o mister, como ele gosta de ser chamado, fique à vontade na escolha das pessoas que vão vir para o comando do Galo junto com a sua vinda. E, portanto, o preparador físico dele só não foi oficializado porque o preparador está trabalhando ainda no futebol espanhol e ficou meio difícil para tirar ele desse exato momento e trazer até Teresina. Possa ser que isso aconteça no decorrer das competições, possa ser, mas não está descartado para esse primeiro momento. O certo mesmo é que está concretizada a vinda do Fabiano Soares junto com seu auxiliar. Ô Miguel, ontem, durante essa conversa que eu tive, essa entrevista que eu tive lá com o técnico Fabiano Soares, ele deixou bem claro que 24 jogadores já estão certos com a equipe do River. E ontem, no Mesa Redonda, houve vários questionamentos. Poxa, 24 jogadores, quantos jogadores o treinador indicou? Na verdade, Sidney, se a gente for fazer uma autoanálise para o futebol brasileiro, até mesmo mundial, dificilmente você vai encontrar um treinador hoje que assuma uma agremiação e comece do zero e vá começar um planejamento, até mesmo porque o nosso planejamento ele precisava ser adiantado. Porque o Fabiano em si, como eu falei para você, ele não era nem citado como treinador. Como é que eu vou começar um planejamento com um futuro treinador se eu não tenho nem ele ainda? Ou seja, as competições acontecendo. Então, cabe ao gerente de futebol, junto com o presidente, monitorar e saber o que vai servir para aquele momento do River ou não. Peraí, Miguel, mas como é que tu sabe se aquele cara vai servir? Através dos números e das participações que ele fez em competições,
tão boas quanto o Campeonato Piauiense e quanto as competições que nós vamos disputar. Os jogadores não foi escolhido apenas por acaso ou através de um monitoramento de vídeo. Eu acompanhei pessoalmente jogos desses atletas. E é bom lembrar que nós pretendemos trabalhar com 30 atletas. Então nós temos uma margem ainda de 6 atletas a ser conversado com o treinador e ele fará as suas indicações em cima daquilo que realmente nós temos necessidade para o clube. Ou seja, nós também não podemos começar um trabalho junto a um treinador e deixar ele ficar à vontade para ele trazer 12, 15, 16 jogadores, porque tem duas vertentes. A primeira é, tudo começou a andar, o treinador recebe uma proposta, sai e vai querer levar todos os atletas. Segunda vertente, o negócio não andou e aqueles atletas que o treinador trouxe depois de uma possível dispensa, como é que ficaram no clube? Tem tudo isso aí. Miguel, o calendário já começa a se desenhar. Campeonato Piauiense, dia 15 de janeiro. Copa do Nordeste, dia 4 de fevereiro. A pergunta é, o River já vai trabalhar com um time que tem a cara de Copa do Nordeste para uma cara de Campeonato Brasileiro da Série D? Como é que está o River hoje? É um time mesclado, é um time experiente? Me fala um pouquinho do River. Até mesmo só para afinar um pouquinho dessa fala anterior, Sidney, que eu não posso deixar de esclarecer isso para o torcedor, que mesmo com essas 6 contratações, ela não é a mercê 100% do treinador. É uma conversa paralela junto ao departamento de futebol para sabermos se esse atleta ele tem condições também de estar no River, até mesmo porque o próprio treinador, ele vem trabalhar, o último trabalho dele foi fora do país e na maioria das vezes, talvez ele não tenha o conhecimento daquilo que realmente precisa para o certame nordestino, para esse primeiro momento. E voltando aqui à tua pergunta, o River ele já tem que encarar desde a pré-temporada como se estivesse jogando as 3 competições iniciais. Até mesmo porque, para nós sermos campeão piauiense, nós já temos que ter um time à altura de ter jogado uma Copa do Brasil, porque antes de terminar o campeonato, nós já temos que estar jogando a Copa do Brasil. Nós já temos que ter dado o pontapé inicial na Copa do Nordeste. Então nós não vamos ter 2 times ou 3 times. Um time a nível de Campeonato Piauiense, um time a nível de Copa do Brasil e um time a nível de Copa do Nordeste. Nós temos que ter um time com competência para jogar a competição inicial e assim está preparado para desenvolver o trabalho nas outras competições que virão. Tá certo, Miguel, você teve vários contratempos em relação à contratação de jogadores por fakes, né? Anúncios fakes que atrapalhou demais. Alguns realmente estavam sendo negociados, mas aí atrapalhou bastante. Tá tudo calmo? Tá aquela água de lago, quietinho, calminho? Para começo de história, eu acho que a pessoa que se propaga a publicar certas informações fake, eu acho que é parte de um mau caratismo muito grande, sabe, Cid? Porque isso não é válido apenas para o futebol. Isso é válido para o contexto no dia a dia, no geral. Você não tem direito nenhum de propagar nada fake. Você tem que propagar aquilo que é verdade. Agora, para você saber das informações de verdade, procure o departamento de futebol. Como você mesmo sabe, o departamento de futebol do River é um departamento muito profissional, onde atende todo mundo e responde aquilo que realmente haja necessidade para ser respondido naquele momento. Agora, essas propagandas fake, essas divulgação fake que são feitas por aí, simplesmente ela vai atrapalhar não apenas o segmento do futebol, como eu acabei de citar, mas vai atrapalhar todo o contexto do dia a dia de qualquer ser humano honesto que faz o seu trabalho e busca o seu melhor para a sua empresa, porque o futebol é uma empresa, para qualquer ângulo de trabalho que você esteja. Então, se você divulga algo que é inverídico, você vai atrapalhar. Vou te dar um exemplo. Teve uma divulgação fake sobre um determinado treinador, do qual eu não sei nem quem é e nunca nem tive contato, entendeu? Então, isso é uma coisa muito chata, por quê? Porque essa pessoa que faz uma divulgação dessa, ela acabou jogando naquele primeiro momento a torcida do River contra o River. E até eu respondi para alguns torcedores que me procuraram na minha página social, falando sobre o treinador, que esse treinador não, e pererê, parará, e eu simplesmente respondi: amigo, ou você confia no trabalho do seu gerente, ou então você não confia. Agora, me procurar na minha página para estar me fazendo cobranças em cima daquilo que eu nunca citei, nunca mencionei, isso é uma coisa totalmente chata. E para finalizarmos aqui, Miguel, a carta branca foi dada, né? Teve aquela turbulência, mas foi tudo resolvido, graças a Deus. A situação, quando que o River vai anunciar os nomes dos jogadores, que agora o torcedor vive essa expectativa, e quando o treinador chega? Sidney, os nomes dos jogadores, eles não foram anunciados ainda, até mesmo porque,
para você, eu sempre falo isso, para você anunciar um atleta, você não precisa ter apenas um pré-contrato. O pré-contrato ele tem uma validade. O atleta pode simplesmente estar fechado um pré-contrato comigo, aonde essa validade ela vai até a apresentação do time. E o cara diz, já que meu pré-contrato vai até o dia 20, por exemplo, de dezembro, eu vou segurar um pouco mais e vou me apresentar em outra agremiação, porque depois do dia 20 esse pré-contrato não vai ter mais validade. Então, por isso que eu seguro o máximo possível. Até mesmo porque eu passo a divulgar aquele atleta que eu tenho pré-contrato, já estou dando entrada no contrato e já tenho a passagem aérea dele emitida. Até mesmo porque ali eu já tenho um gasto bem significativo e ele vai pensar 2 vezes antes de me fazer o reembolso de tudo, porque isso está no pré-contrato, além daquela possível multa que será cobrada porque ele assumiu um compromisso real com o clube. E sobre a questão da vinda do treinador, agora pela manhã acabei de receber uma mensagem do Fabiano. O Fabiano está embarcando para a Espanha hoje e só retorna ao Brasil no dia 8/12 de 2023. Então ele retorna dia 8 e eu já pretendo colocar ele em solo piauiense a partir do dia 9 ou 10 de dezembro, já que o time se apresenta no dia 11/12 de 2023. E nesse período vamos trocando o quê? Informações. Vamos trocando o network, ou seja, ele vai saber o que nós temos uma lista, essa lista é passada para ele e aí já começa o trabalho do Galo real junto ao nosso comandante. Ô Miguel, eu fiz ontem uma entrevista com o Anderson Souza, que é o diretor de registros da Federação de Futebol do Piauí. E eu fiquei curioso pela última entrevista que nós fizemos contigo sobre a situação de uma folha. Eu tenho que ter uma folha de 250 mil. E o Miguel disse, 250 mil é só para começar o trabalho. E ontem eu fiquei espantado. A menor transferência é de R$ 1.500. E se a gente for multiplicar R$ 1.500 vezes 24 jogadores, dá uma grana enorme. Eu queria que você explicasse aí para os nossos telespectadores como que funciona. De início, o clube começa a gastar quanto para contratar os jogadores? Porque não é só a transferência, gente. Passagens aéreas, é tanta coisa. Eu queria que você explicasse para a gente finalizar aqui a entrevista. Sidney, vamos lá, telespectador. Para a gente trazer hoje um determinado atleta para o River, não trata-se apenas de R$ 1.500. O maior exemplo é, você traz um atleta hoje que está em Porto Alegre, você gasta com uma passagem aérea um valor bem significativo, você gasta com a transferência, gasta com a taxa de CBF e gasta com a taxa de federação local. Ou seja, um atleta desse, para ele estar exercendo a sua função dentro de um determinado clube, você pode desembolsar R$ 2.000 por atleta. E para a gente fazer esse trabalho, nós temos que fazer um trabalho muito responsável, porque o River, ele faz os seus registros de atletas em tempo hábil. E sobre essa questão de folha, do que precisa para um trabalho inicial, nós precisamos sim, precisamos ter um valor bem significativo, até mesmo porque o River, ele não trata como prioridade apenas a folha salarial. Sidney, a folha salarial é a menor das preocupações para um clube de futebol, porque o atleta, como eu falo sempre, ele dorme, ele mora, ele almoça, ele tem suplemento, ele tem exames médicos, tem as transferências e tem as passagens aéreas. Então, no final das contas, o menor problema para que nós possamos bater a cabeça nesse momento será a folha salarial. Então, o River hoje, ele com certeza vai ter um gasto mensal superior a 350 mil. E isso não tem como evitar, mas eu coloco num contexto de folha, até os funcionários faz parte dessa folha. Então, nós não precisamos estar batendo a cabeça aqui apenas imaginando que 250 mil nós vamos conseguir, porque essa é a folha do River. Não é bem assim. Nós temos um planejamento e em cima desse planejamento nós temos o valor real final do qual nós precisamos trabalhar, até mesmo porque, como essa mudança da Série D, onde ela começa em abril, se eu não estou equivocado, e termina em novembro ou dezembro, se eu também não estou equivocado nas datas, você passa a trabalhar ao invés de 10 meses com 12 meses. Um ano. E para você trabalhar num ano baseado numa folha de 350 mil, você tem que ter 3,5 milhões em caixa para começar o trabalho e terminar o trabalho do jeito que foi em 2023, sem dever ninguém. Tá certo. Miguel, deixa eu agradecer a tua participação aqui no nosso bate-papo esportivo. Lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição. Sem sombra de dúvida, Sidney, eu que agradeço e aproveitar, se você me permite, mandar um abraço para a imensa torcida do Galo e agradecer por esse apoio que nós temos tido desde a minha chegada, e o torcedor riverino pode acreditar que o nosso trabalho ele está sendo dado uma continuidade desde da minha chegada de novembro de 2022, que nós não paramos, nós estamos trabalhando, e eu visto a camisa do River hoje como a minha segunda pele. Eu tenho a primeira pele e a segunda é a camisa do River. Por quê? Porque eu vivencio o dia a dia do clube e procuro sempre as melhorias. Agora, lembrando a você, torcedor,
que na maioria das vezes você acaba cobrando porque não foi o esperado que você gostaria. Só que o futebol, torcedor, ele é feito com responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis em nenhum momento e estar ofertando para o clube aquilo que não vai agregar para o futuro. Nós temos que ofertar para o clube aquilo que realmente vai trazer proveitos positivos para esse certame. Prestão, obrigado. Tá aí, ó. Conversei com o Miguel Júnior, gerente de futebol da equipe do River, aqui no nosso bate-papo esportivo. Um abraço a todos, valeu. Tchau, tchau, galera.